Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Daniele Furtado. Estou passando por aqui para deixar mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal do Techuvá, onde nós estamos colocando os nossos estudos, as nossas impressões acerca das Escrituras Sagradas. E nós, no Ministério Tropa de Elite de Jesus, no braço ministerial de ensino do Techuvá, nós estamos fazendo a leitura do livro de João. E é uma leitura muito rica. Minha irmã Sara fez o primeiro vídeo, né, do primeiro capítulo, e eu vou deixar aqui para vocês, então, o vídeo do segundo capítulo de João, amém? Lembrando que o nosso ministério se reúne na plataforma Zoom, nós temos reuniões de segunda a quinta-feira para homens, para os jovens, para as mulheres, para as crianças, nós temos reuniões de ensino, nós temos sala de oração e intercessão, e é uma bênção. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa movimentação, né, faça um contato conosco, deixa um comentário no vídeo, manda uma mensagem no direct lá no Instagram, vai ser um prazer, né, ter você conosco, compartilhando, recebendo um alimento sólido do reino. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu vou orar com vocês em agradecimento, né? Glória a Deus por estarmos aqui. Depois já vou deixar as impressões acerca daquilo que consegui extrair, né? As percepções aqui do livro de João, capítulo 2. Amém? Papai, glórias a ti, meu Pai. Eu te louvo, Pai de conhecimento, Pai de ensino, Pai que deseja que os seus filhos sejam preenchidos, que conheçam o teu caráter, que conheçam a tua movimentação, os teus mistérios, papai, através das Escrituras Sagradas. Obrigada, papai. Obrigada, papai, porque tu não tem reservas em querer nos ensinar, Senhor. Tu és um Deus, um Pai que tem prazer em dar aos seus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido buscar de ti através das Escrituras, conhecer cada dia mais. Obrigada. E eu oro em nome de Jesus Cristo, papai, que este vídeo possa edificar os meus irmãos de fé que forem ouvir e assistir esse vídeo posteriormente. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço pela permissão que o Senhor ainda nos dá, papai, de podermos nos reunir para conhecer mais de ti, pela oportunidade de podermos ainda gravar vídeos, Pai, e colocar na internet acerca de ti, papai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. João, no capítulo 2, nós vamos ver que Jesus, ele começa, então, manifestar os seus sinais, os seus milagres a partir desse capítulo. Nós vamos ver que Jesus, neste capítulo, ele manifesta o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E nós vemos que Jesus estava onde? Ele estava em Caná da Galileia, com sua mãe, os discípulos, né? Numa festa de casamento. Olha que glorioso, né? Jesus, ele estava festejando com os noivos, né? Jesus, ele estava presente naquele casamento, naquela celebração, naquela aliança. E eu vejo aqui já nos primeiros versículos, do 1 ao 3, algo que me chamou bastante atenção. A mãe de Jesus estava lá. Maria, ela teve acesso a uma informação privilegiada. Talvez os outros integrantes da festa, os outros convidados não tenham percebido, mas Maria, ela percebeu algo, um problema. E qual era esse problema? A falta de vinho. Lá, assim, as festas, elas duravam muito tempo naquela época, né? E não poderia faltar vinho, era algo que não poderia faltar. E o que ela vai? Ela vai até Jesus, leva o problema a Jesus. Então, eu vejo aqui, Maria, ela teve uma figura ali de intercessão. Então, assim, como é importante esse papel da igreja interceder. Quando observarmos um problema, interceda. Aqui o Senhor está nos ensinando através das Escrituras que Maria, ela teve um papel de intercessão nesse momento. Nós podemos entender assim. E aonde ela foi? Quem é que poderia resolver o problema? Maria não poderia resolver o problema. Ela não poderia operar nenhum milagre, mas Jesus podia. E ela foi e levou o problema para Jesus. Ela informou para Jesus, então, o problema. E aqui nós vemos no versículo 4 uma resposta um pouco inesperada de Jesus, né? Jesus, ele fala assim para Maria: que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então, o que eu entendo aqui? Que Jesus, ele tá falando assim, ó. Embora Maria fosse, né, a mãe, né, que gerou Jesus, enfim, mas Jesus, ele obedecia somente ao Pai. Eu entendo que, em outras palavras, Jesus, ele tá falando assim: eu obedeço meu Pai, né, e tudo que eu fizer vai ser de acordo com a vontade dele, de acordo com as instruções dele, do Espírito Santo.
Mas eu também vejo que no versículo 5, mesmo Maria tendo essa resposta, o que Maria fez? Ela disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. E aqui eu entendo que é uma outra chave. Maria, ela confiou na bondade de Jesus, ela confiou que Jesus poderia fazer algo mediante daquela situação. Né? Que aquela informação que Maria levou para Jesus, ela sabia que Jesus faria algo. Ela confiou nele. E eu vejo assim que ela também diz, né? Façam tudo o que ele mandar. E eu entendo que aqui é algo que nós precisamos aprender. Não podemos questionar as coisas que Jesus nos pede, aquilo que Jesus nos manda fazer. Simplesmente devemos fazer, obedecer, acatar. Porque de primeiro momento nós não vamos precisar entender, mas confiar, a nossa confiança em Jesus, a nossa confiança em Deus, no Espírito Santo, precisa ser muito maior. Então, às vezes, nós não vamos estar entendendo, mas precisamos confiar no Senhor, amém? Então, nós vemos aí, né, os serviçais, eles foram, então, pegaram as talhas, né, que cabiam ali uma quantidade de água, e levaram até Jesus, né? Jesus, ele pediu: enche os potes com água, e eles encheram até a borda, isso está lá no versículo 7. E aí, nós vemos aí Jesus, né, pedindo para que eles enchessem aquelas talhas, aqueles potes, né, de água. E depois ele diz: agora levem ao responsável da festa. E eles fizeram isso. E quando aquele encarregado, né, aquela pessoa que estava ali encarregada da festa, que ele vai provar, já era vinho, não era mais água. E ele entende, ele percebe, né, que aquele vinho era excelente, era maravilhoso, era o melhor vinho. E aí nós vemos que quando, lá no versículo 10, ele fala: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Veja só essa informação. Aquele homem, ele entende que algo ali estava na contramão, né? Não estava de acordo com o protocolo, né? E aqui nós podemos entender que, às vezes, quando o Senhor Jesus ele entra num problema, ele vai quebrar alguns protocolos. Às vezes nós esperamos que as coisas aconteçam de alguma maneira, mas com Jesus ele faz ao inverso. Então, às vezes, não adianta nós querermos colocar Jesus numa caixinha, querer viver milagres com o Senhor Jesus da nossa maneira, da maneira com que as coisas normalmente aconteceriam, porque Jesus ele sempre vai fazer algo inesperado, algo diferente, né, daquilo que nós imaginávamos, ele vai surpreender. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos ali no versículo 11, então, o versículo diz que este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os discípulos creram nele. Eu creio que aqui nesse versículo 11, as escrituras estão nos dizendo, né? Todo milagre, todo dom, toda manifestação de dons, de sinais e maravilhas precisam revelar Jesus Cristo, para que então as pessoas venham a crer no Senhor. Os nossos dons, os dons que o Senhor nos dá, que o próprio Cristo nos permite termos, né, recebermos essa comunhão através do Espírito Santo, vamos sendo cheias do Espírito Santo, para revelar, precisa revelar Jesus, precisa revelar o Cristo Jesus, para que as pessoas creiam no Senhor, não para nossa honra e glória, mas para a glória e honra dele. Amém? A partir do versículo 12, nós vemos então já um outro contexto, nós vemos uma outra situação. Jesus ele está indo para Cafarnaum, né? E eles estavam indo para a celebração da Páscoa, e era algo comum, né, naquela época que eles faziam, né, esse percurso. Eles estavam indo para o templo. E quando Jesus ele chega para essa festa, né, para essa celebração judaica, ele vai para Jerusalém, né? Nós vemos lá no versículo 13, tá descrito isso. E quando ele chega lá no pátio, que ele chega no templo, né, ele vê duas categorias de pessoas. Ele vê algumas pessoas vendendo boi, ovelhas, pombas, e outros estavam assentados nas mesas fazendo troca de dinheiro. E aqui fala no versículo 15 que Jesus, então, ele manifesta, vamos dizer assim, uma ira,
né? É um inconformismo, né? Porque Jesus, ele diz assim, que ele fez um chicote de cordas e ele expulsou todos do templo, né? E aí, o que nós percebemos nisso? Quando no versículo 16, Jesus ele fala assim aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Né? Na minha versão tá mercado, talvez em outras versões pode estar negócio, comércio. Então, o que eu entendo que Jesus está fazendo, tá falando? Ei, igreja, ei, né? Parem de fazer de um lugar que deveria ser para adoração genuína, um lugar de comércio. Um lugar de comércio. E nós vimos na ministração que o nosso pastor tem dado para nós, né? Ensino, nós vemos quem é que faz comércio. Quem é que fez um comércio no céu? Né? Lúcifer. Então, assim, o Senhor está falando, não façam da casa do meu pai, de um lugar que deveria ser santo, sagrado, morada de Deus, comércio. Porque aqui nós vemos, assim, pessoas, as que vendiam, estavam o quê? Facilitando. Por quê? Porque quando eles iam para esse lugar, eles iam para adorar o Senhor, para levar sua melhor oferta, para aquilo que eles separaram de melhor, aquilo que eles tinham cultivado, guardado, para entregar ao Senhor, num momento ali de adoração. E que as pessoas que vendiam estavam fazendo? Estavam facilitando isso. Estavam tirando todo, de repente, ali o tempo de preparo, de cuidar, um tempo de dedicação ao Senhor. Então, eles estavam vendendo, eles estavam entregando com muita facilidade. E aí nós vemos as outras pessoas que estavam trocando dinheiro, né? Cobrando juros, impostos. E não é isso que o Senhor não quer. O Senhor não quer nem que a gente venha facilitar, né? Acho que o crente, o filho, o discípulo, ele precisa buscar, ele precisa tirar assim de dentro de si o seu melhor para entregar para o Senhor Jesus, né? E também nós não podemos ser daquele tipo de pessoas que fica cobrando, extraindo juros, coisas que não é o que o Senhor deseja. Né? Nada contra quando você faz algo e o Senhor ele ministra que você cobre pelo seu trabalho, mas uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você cobrar para dificultar o acesso da igreja ao Senhor. E eu creio que foi por isso que Jesus ele tomou essa atitude. Né? Então, assim, é algo muito precioso. E aí nós vemos aqui os discípulos no versículo 17, lembrando das escrituras sagradas, onde diz, né, o zelo pela tua casa me consumirá. Também nós vemos no versículo 18, os judeus, então, que estavam ali, questionando que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso. E Jesus, ele responde, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus estava falando dele, mas eles não entenderam. Jesus era o templo. Jesus era o templo. Mas aqueles homens, eles não conseguiram entender isso. Eles acharam que eles estavam falando das paredes, né? Do lugar físico, mas não. E hoje que eu entendo com isso, Jesus é esse lugar. Jesus é esse lugar que nós precisamos estar para adorar o Senhor. Jesus, ele é um templo sagrado onde nós precisamos nos achegar a Jesus, precisamos nos achegar a Cristo para adorar o Senhor, porque quando nós adoramos a Cristo, nós amamos a Cristo, nós buscamos o caráter de Cristo, nós estamos adorando ao Senhor, glória a Deus. E Jesus, ele estava também anunciando, né, aquilo que aconteceria, né, que Jesus, ele iria ser destruído, né, partido na cruz, mas no 3º dia, poder de Deus, pela glória de Deus, ele seria ressuscitado, para a honra e glória do Senhor, glória a Deus. Nós vemos ali no versículo 20, os judeus, então, eles contestando, né, falando que aquele templo tinha sido demorado, né, 46 anos para ser edificado, e como que Jesus iria levantar em 3 dias, né. Então, no 21, as escrituras falam, ele não estava falando do templo físico, ele estava falando dele mesmo, né? Estava falando daquilo que aconteceria depois da sua ressurreição dos mortos. E os discípulos, então, eles lembravam das coisas que Jesus falava, e glória a Deus, né? Então, nós vemos já no versículo 23, né?
que enquanto Jesus ele estava lá na festa de Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então, nesse período aqui, nós entendemos através desse versículo que nesse período onde ele esteve nesta festa aqui, ele operou muitos sinais e maravilhas. Muitas coisas Jesus fez. E as pessoas, conforme iam vendo, iam crendo que ele realmente era o Messias, que ele era o Filho de Deus, né? Acreditavam, né, nele. E glória a Deus. E no versículo 25 diz assim: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O que eu percebo aqui nesse versículo, meus irmãos? Que Jesus, ele não precisava que falassem acerca daquelas pessoas para ele. Jesus, ele conhecia o coração de cada um daquelas pessoas. E era necessário que ele operasse os sinais e maravilhas para que aquelas pessoas tivessem sinais, os corações transformados. E quando vissem os milagres, que elas fossem transformadas, crescem num novo tempo, crescem que o tempo de Deus havia chegado, né, para aquelas pessoas. E Jesus, ele conhecia o coração de todas aquelas pessoas que estavam ali. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glorifico ao Senhor por este tempo aqui, colocando algumas breves considerações, né, a respeito desse segundo capítulo de João, que é maravilhoso, e eu espero que vocês possam ser edificados, que possa trazer alguma clareza para vocês. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe a todos vocês. Um abraço.